o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O tempo vai passando, os anos vão passando cada dia mais, e então começamos a perguntar a nós mesmos: o quanto temos mudado? E aí lembramos daquela frase tão conhecida, tão popular: quem te viu, quem te vê. Quando me lembro do quanto você era amável, quando me lembro do quanto você orava, quando me lembro do quanto você adorava a Deus, que maneira calorosa você agia, quando me lembro a maneira com que você atuava diante de Deus, quando às vezes em reflexão nós começamos a pensar na sinceridade com que os nossos antigos cristãos tinham, na sinceridade e sensibilidade que tinham os nossos preciosos irmãos, então às vezes nos dá vontade de chorar, nos dá vontade às vezes de voltar a alguns anos atrás, voltar a algum tempo atrás, quando lembramos o quanto as pessoas estão se esfriando, o quanto as pessoas estão se distanciando de Deus. Aí então nós ficamos pensando, olhando a igreja primitiva, olhando a igreja do tempo dos apóstolos, a igreja do tempo de Pedro, de Paulo, de João,
olhando e lendo a história da igreja primitiva, a igreja das eras, quando pensamos, ouvintes, na igreja que enfrentou o Coliseu em Roma, eram devorados por leões. Quando lembramos daquela igreja que quantos foram queimados por causa do nome do Senhor. E até mesmo para ser mais recente, quando olhamos aquela igreja de alguns poucos anos atrás, e quando lembramos a maneira simples com que tocava os violões, com que tocava os seus pandeiros, quando lembramos a maneira simples como cantavam, e quando cantavam o Espírito de Deus descia, como eles choravam, como era tudo tão real, como era tudo tão caloroso. Eram experiências inconfundíveis. Quando olhamos aquele companheirismo que nada o distanciava, quando olhamos aquele companheirismo tão perfeito, tão caloroso, que no momento de se distanciar, de entrar no ônibus, de entrar no carro, de ir embora, lágrimas rolavam no nosso rosto. Sentíamos a dor da separação. Quando terminávamos o culto, quem sabe de domingo à noite, chorávamos por saber que iríamos nos encontrar só na terça ou na quarta-feira. E aí nós vamos olhando, fazendo um diagnóstico espiritual de como vão os nossos cristãos, de como vão as nossas igrejas. Nós começamos a orar e a lembrar dos anos dourados do cristianismo. E então vemos alguns que estão aqui, mas que estiveram lá. Vemos alguns que oram aqui, mas oraram lá. Vemos alguns que ainda cantam aqui hoje, mas cantaram lá, nos anos dourados do cristianismo. Nós vemos alguns que pregam aqui, mas pregaram lá, nos anos dourados do cristianismo. E então, nós temos que fazer aquela triste reflexão. Quem te viu, quem te vê, o quanto você mudou, o quanto você modernizou, o quanto nós muitas vezes nos mundanizamos sem perceber. Quando lembramos o quanto éramos mais amáveis, quando lembramos o quanto a nossa adoração era mais calorosa, mais verdadeira, quantas e quantas lágrimas de sinceridade eram derramadas, quantas e quantas orações fervorosas no Espírito eram feitas. Quando lembramos da sinceridade com que buscávamos a Deus, aí sim nos dá vontade de chorar. Como eram consagrados os cristãos! Isto é uma reflexão triste. Parece que quase que um tanto patética para se fazer, mas é um reconhecimento. É uma grande verdade. Como eram consagradas, como eram consagradas, como eram entregues, doados a Deus. O que aconteceu com você, meu ouvinte? O que aconteceu com você, meu irmão, minha irmã que me ouve nesse momento? Quando olho hoje o seu vídeo, quando olho a sua história passada, quando olho as coisas que você tinha no passado, em lágrimas às vezes nós nos perguntamos: o que aconteceu contigo? Por que mudastes tanto assim? Por que esfriastes tanto assim espiritualmente? Por que tu perdestes o teu primeiro amor? Por que estás assim,
tão indiferente, tão frio. Tu não eras assim antes. Não era tão frio, tão formal. Não era tão superficial. O quanto você tem mudado. Os anos se passaram e nós temos que falar quem te viu, quem te vê. Como você mudou na sua maneira de adorar a Deus. E disse-lhes Jesus: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Se tem uma coisa que Jesus não fez, foi mudar a sua personalidade, foi mudar o seu estilo de oração. Se tem uma coisa que Jesus não fez, foi mudar a sua maneira de adorar. Se tem uma coisa que Jesus não fez, foi ceder a pressões, como Jesus foi pressionado, mas Jesus não mudou. E às vezes nós homens cedemos às pressões mundanas, cedemos à popularidade. Às vezes os homens se vendem, cedem por dinheiro, e então a igreja começa a mudar, a adoração começa a mudar, a pregação começa a mudar. Mas lembre-se, São João 13, verso 15, Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Mas eu digo, eu vos dei o exemplo também para que as coisas que eu não fiz, vocês não façam também. Jesus não cedeu às pressões. Jesus não modernizou. Jesus não mudou o seu caráter, a sua maneira de liderar, a sua maneira de conduzir as coisas. Prova de que ele não muda é que Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus, a expressão de Deus, Jesus, Deus andando em carne humana na terra, ele nunca mudou a sua forma, ele nunca mudou a sua maneira de agir. As suas decisões sempre foram precisas e corretas. E por que nós? Por que nós mudamos? Por que os homens mudam? Por que as igrejas mudam? Por que os pontos de vista mudam? E por que mudam as doutrinas? E por que mudam os ensinamentos bíblicos e os convertem em preceitos de homem, credos e dogma? Jesus nunca mudou o seu parecer. Jesus nunca mudou a sua maneira de se conduzir. Jesus nunca mudou a sua maneira de adorar. Ele sempre foi o mesmo, a mesma pessoa. Ele sempre teve a mesma personalidade. Um dos motivos que Jesus não mudou é porque Jesus sabia quem ele era. Uma pessoa, quando sabe quem ele é, ele não precisa de ficar mudando de opinião toda hora. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha visão. Jesus sabia qual era a sua missão aqui na terra. E às vezes os homens, as igrejas, os líderes, quando não têm visão e não sabem qual é a sua missão na terra, eles mudam facilmente o seu posicionamento. Criam ideologias acerca do Evangelho. Criam ideologias acerca da maneira de se conduzir. Criam-se ideologias acerca de como liderar. Porque às vezes as pessoas não sabem quem elas são e qual é a missão que elas têm para executar. Mas Jesus não mudou. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia por qual motivo, por qual objetivo ele estava na terra. Ele chegou a dizer a José e a Maria, ele chegou a dizer aos seus pais: pais, aqui, quanto à vida humana, José o criava, estava como pai. Maria, sua mãe, ele chegou a dizer: não sabem vocês que eu vim para
cuidar dos negócios do meu pai? Um menino de 12 anos, dizendo assim para José e Maria. Ele sabia o objetivo pelo qual ele estava aqui. E quando se sabe o objetivo, quando se sabe qual é a missão, quando se sabe qual é o propósito pelo qual foi estabelecido, foi colocado, então não precisa de mudanças. Então não precisa de alterações em seu comportamento. Ele sabia quem ele era e ele sabia qual era o motivo da sua missão. Quando ele orava no Getsêmani, capítulo 26 do livro de São Mateus, ele então fez aquela oração revelada, sabendo do que estava, o que estava proposto, sabendo o que estava definido, sabendo o que estava traçado. Quando ele entra no Getsêmani, São Mateus 26, verso 36, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, ele começa a dizer que estava triste e sua alma estava angustiada até a morte. E ele começa a entrar em luta, em batalha espiritual, batalha contra si mesmo, batalha contra os seus próprios medos. Ele começa a orar e ele começa a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele sabia que havia um cálice para ele beber. Ele sabia que havia uma responsabilidade que ele deveria encará-la. Mas ele dizia: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia que havia um propósito determinado, um propósito específico em sua vida. Por isso ele não mudava. Mudanças na adoração, mudanças no ensinamento, mudanças na oração, mudanças na maneira de conduzir o povo, mudanças na maneira de conduzir as igrejas. Isso mostra que estava faltando visão. Isso mostra que muitas vezes não se tinha ali a convicção plena, exata, de que Deus estava recebendo aquilo e que Deus ainda está recebendo aquilo. Mudanças, nem sempre as mudanças são favoráveis. Às vezes, as mudanças enfraquecem os povos. Jesus não mudou na sua natureza. Jesus não mudou na sua oração. Por 3 vezes ele fez a mesma oração em São Mateus 26. Jesus não mudou na sua maneira de ensinar. Jesus não mudou na sua maneira de atuar, de comportar. Ele era sempre o mesmo. Ele tinha visão, ele tinha determinação, ele sabia o que ele deveria fazer. Ele não tentou fazer muitas coisas. Ele foi carpinteiro por um tempo específico. Ele foi um carpinteiro até que então ele começasse a cumprir o seu ofício, o seu ministério. Ele sabia qual era o negócio que ele tinha que se envolver. Ele sabia que estava determinado para ele lidar com almas, salvar, ser o sacrifício expiatório dos homens, ser o caminho de volta, a misericórdia, ser a graça. Jesus sabia para que ele foi enviado, por isso volto a frisar. Ele dizia: eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Ele sabia quem ele era e para que ele foi enviado. Aquela mulher no poço, a samaritana, no livro de São João, capítulo 4, quando Jesus lhe disse: mulher, vai, busca o teu marido. Ela disse: não tenho, Senhor. Dissestes bem, você teve 5 e agora o que tens ainda não é o teu marido. Então ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. O Messias, quando vier, ele fará essas coisas. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Jesus sabia quem ele era, sabia qual era o testemunho que ele dava. Jesus sabia qual era a sua visão espiritual. Jesus sabia que havia um ofício, um cumprimento de escritura sobre ele. Ele disse: eu sou, eu que falo contigo.
Não espere o Messias vir, eu sou o Messias. Não espere o Messias, que se chama o Cristo, chegar, eu sou o Cristo. E nisso, os discípulos de Jesus maravilharam-se, porque ele estava falando com uma mulher, e todavia a nenhum deles era permitido comunicar com uma mulher infame, uma mulher samaritana, que Jesus não estava tratando ainda ali com os samaritanos. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus sabia qual era o propósito da sua vinda aqui. Mas e você? Sabe qual é o propósito da sua vinda aqui nessa terra? Sabe qual é o propósito da sua existência? Você sabe qual é o propósito de Deus ter te colocado aí, te inspirado, você que me ouve pela primeira vez? Você já pensou em qual é o propósito de Deus despertar o seu coração e te fazer sintonizar essa programação? Em tudo há um propósito. Em tudo há um motivo. Deus tem um propósito em todas as coisas. E você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Jesus sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia que ele veio cuidar dos negócios do Pai. Ele sabia que ele era o Messias. Ele disse, eu sou. Ele sabia que ele iria morrer e que no terceiro dia ele iria ser ressuscitado, se levantaria dentre os mortos. Ele já sabia de todas essas coisas. Mas como ele ficou sabendo? Ele estava na condição de homem. Ele sabia disso tudo. Ele chegou a dizer em Mateus capítulo 12, do verso 38 em diante, ele chegou a dizer que, assim como Jonas, ele disse, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele falava dele, ele sabia quem ele era. E você sabe o que você é? Se você sabe o que você é, por que você tem mudado assim? Jesus nunca mudou em suas raízes. Jesus nunca mudou em sua própria origem. Você muda tanto assim? Por quê? Você ainda não sabe quem você é. Você ainda não tem certeza da sua convicção. Você ainda não tem certeza do que Deus tem para você. Por isso eu li a Bíblia em São João 13, verso 15, quando Jesus disse, eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Vos dei o exemplo para que como eu vivi, vocês possam viver também. Vos dei o exemplo para que como eu andei, vocês possam andar também. Porque hoje guarda-se a santidade e amanhã despreza-se a santidade. Porque hoje guarda-se o temor de Deus e amanhã despreza-se o temor de Deus. Porque hoje adora-se a Deus de uma maneira e daqui a alguns anos tudo se moderniza tanto e então adora-se a Deus de outra maneira. Sendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que você tem mudado tanto assim? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daí então, olhando a história da igreja, olhando as eras, olhando como a igreja primitiva vivia, olhando como a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja de Atos, do livro dos Atos dos Apóstolos, olhando como eles se conduziam, nós então fazendo uma análise ao que foi a igreja primitiva, nós falamos, quem te viu, quem te vê. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja diferente, amados ouvintes. Era uma igreja que atuava diferente. Era uma igreja que andava de uma maneira diferente. Era uma igreja que orava de uma maneira diferente. E por que não dizer, era uma igreja que também batizava de uma maneira diferente.
Você vê que a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que tinha paciência, sabia esperar a promessa de Deus se cumprir. Se fecharam no cenáculo, aposento alto por 10 dias, até que o Espírito Santo fora derramado sobre todos eles. A igreja primitiva era uma igreja que tinha os seus olhos fitos no céu, tinha os seus olhos fitos em Jesus. Não é o que nós vemos hoje. Parece que estamos tirando os nossos olhos do alvo, tirando os nossos olhos do foco, tirando os nossos olhos de Cristo e colocando em outras coisas. Colocando os nossos olhos aquilo que nos é conveniente, aquilo que nos é interessante, aquilo que nos traz benefício. Quem te viu, quem te vê. Como você tem mudado, igreja, em suas origens. Como temos mudado em nossos comportamentos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você vai ver que o Espírito Santo um dia desceu naquela igreja primitiva. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não eram divididos. Não tinham partidos. Não tinham cores denominacionais diferentes. Estavam reunidos em um mesmo lugar. Congregavam em um mesmo lugar. Não era um povo dividido. Não era uma igreja dividida. Aqueles que tinham o mesmo Jesus, o mesmo batismo, aqueles que criam no mesmo mensageiro, eles estavam em um mesmo lugar. E a Bíblia diz que quando eles permaneciam unânimes no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Quando houve unanimidade, o Espírito Santo desceu. Quando houve companheirismo, o Espírito Santo desceu. Quando houve companheirismo, quando caíram-se as barreiras políticas, quando caíram as muralhas religiosas, então o Espírito Santo desceu. Como mudamos em nossa origem? Estamos pregando uma mensagem que nos convida a voltarmos ao original, a voltarmos a parecermos com aquela igreja da Bíblia, aquela igreja modelo. Se nós quisermos parecer com a igreja da Bíblia, nós temos que voltarmos a Atos dos Apóstolos, aonde pela primeira vez os cristãos foram reconhecidos como cristãos. E a Bíblia nos diz que na cidade de Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, reconhecidos como cristãos. Aí eu volto a frisar para os nossos ouvintes, como ser a igreja da Bíblia, como parecer com aquela primeira igreja, como parecer com a igreja primitiva, é voltando a Atos dos Apóstolos, é vendo como a igreja apostólica se posicionou, é vendo como era o companheirismo da igreja apostólica, é vendo como era a adoração da igreja apostólica, é vendo como era a oração da igreja apostólica, a igreja da Bíblia, a fundação, a primeira igreja. E Efésios 2, verso 20 diz que nós deveríamos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cujo Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ó, meus amados ouvintes, deveríamos estar edificados sobre as bases da igreja primitiva. Como temos nos distanciado, como temos nos afastado do que aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós temos que reconhecer que temos mudado demais. Nós temos que reconhecer que temos abandonado o exemplo bíblico e recebido o exemplo de homens, exemplos de seminários, exemplo de iluminados, de anjos iluminados. Quando Gálatas 1:8 diz que se um anjo, se um iluminado viesse do céu e falasse diferente, falasse o contrário do que Paulo, aquele apóstolo de Deus, que deixou o fundamento para a igreja apostólica, para a igreja de Atos dos Apóstolos. Se alguém ensinasse diferente,
Paulo disse que seria anátema. Eu vejo que temos errado o alvo a uma distância muito longa. Vejo que muitas vezes olhamos rumo ao alvo, mas erramos, e erramos feio, porque temos deixado os exemplos bíblicos. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, eles eram crentes unânimes. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles eram cristãos que perseveravam, Atos 2:46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, se reuniam todos os dias, partiam o pão em casa todos os dias, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração todos os dias. Como temos distanciado da simplicidade de Deus. Quando aparece um homem simples, quando Deus usa um homem em uma igreja e ele se mantém simples, as pessoas estranham a simplicidade. Estamos desacostumados com a simplicidade de coração. Estamos distanciando demais do que era a igreja primitiva. Atos 2:46, havia singeleza de coração. Estamos distanciando da igreja modelo. Atos 2:47, louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo. Eles louvavam a Deus, e todo o povo que os via louvando, todos que ouviam a sua mensagem, não causavam resistência, não dividiam o povo, não assustavam as pessoas. Atos 2:46, eles caíam na graça do povo. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja as almas que havia de se salvar, porque era percebido simplicidade, era percebido verdadeiro louvor, era percebido a vida de Deus ali. Por isso eu disse, como temos mudado. Por isso eu disse, quem te viu, quem te vê. Quantos começaram bem, como disse Paulo aos Gálatas, ó insensatos Gálatas, começaram no Espírito, começaram bem, mas terminaram na carne. Terminaram mal. Quantos começaram bem e estão terminando mal? Quantos começaram preservando a unção e estão sem a unção? Quantos começaram bem preservando a santidade e a santidade se esvaiu? Escapuliam-se da igreja. Quando Paulo escreve aos Hebreus 12:14, segui, pois, a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Quando Pedro escreveu em sua primeira epístola, capítulo 1, verso 16, pois assim está escrito, sede santos, porque santo é o Senhor vosso Deus. Como temos mudado, ó povo cristão, povo religioso, ó igreja do Senhor, você simpatizante da fé cristã, quem te viu, quem te vê. Quanto temos mudado. Olha o quanto temos mudado. Olha o quanto nós temos modernizado. Olha o quanto temos perdido a santidade. O que era pecado no passado já não é mais pecado hoje. O que entristecia uma alma, envergonhava uma mulher no passado, já não a envergonha mais hoje. Estamos acostumando com o pecado. A modernização, os meios de comunicação, a televisão, a internet, as modas, estão nos fazendo acostumar com o pecado. Há uma mensagem indo subliminar ao subconsciente. Estamos acostumando com o pecado. E eu volto a dizer, irmã, ó minha querida anciã, quem te viu, quem te vê. O que você não fazia antes, você faz hoje, e é como se não tivesse problema. Meu amigo ancião, quem te viu, quem te vê. Como você abominava o pecado, hoje estás abraçado com ele, e julga que isso não é mais pecado. E eu volto a te dizer, quem te viu, quem te vê. Nos dá vontade de chorar em olhar para as nossas amadas irmãs, os nossos preciosos cristãos hoje, e vê-los falando, nós somos seguidores de Jesus,
mas não se parecem mais com Jesus. Pareceram um dia, guardaram a santidade um dia, vigiaram um dia, guardaram a sua boca um dia, oraram veementemente, impetuosamente um dia, mas não oram mais. Jejuaram desesperadamente, colocavam a vida no altar desesperadamente, mas não colocam mais. Quantos e quantos cultos de jejum nós tínhamos? Quantos e quantos cultos de consagração, de separação? Aonde foi o Espírito Santo? Aonde foi a vida da igreja? Aonde foi o primeiro amor? Observou, amigo, o porquê você está insatisfeito? Observou porque há um vazio na sua alma? É porque as coisas têm mudado, os homens têm mudado, as igrejas têm mudado, mas eu me coloco como um atalaia nessa tarde. Me coloco como um pregador do Evangelho nessa tarde. Me coloco a fazer o que disse Joel no seu capítulo de número 2, quando Deus mostrou o estado da igreja, quando Deus mostrou o quanto estavam se decaindo, o quanto estavam esfriando. Nós nos colocamos nesta hora final, como disse o profeta Joel, nos colocamos diante de Deus com desespero, nos colocamos diante de Deus como Joel 2,15, tocando a buzina em Sião. Digo não em Sião, mas agora tocando a buzina em Passos, e dizendo ao povo, e dizendo aos cristãos, e dizendo àqueles que têm sede de Deus, que precisam de vitória, que precisam de uma solução conjugal, que precisam de uma solução na sua saúde, que precisam do batismo do Espírito Santo, que precisam de uma libertação. Está escravos, hábitos que você não tinha antes, pecado que você não carregava antes em sua vida, te escravizou. Eu me coloco agora como Joel 2,15, tocando a trombeta, tocando a buzina em Passos, tocando a buzina e clamando ao povo a santificação, clamando ao povo a um jejum, clamando ao povo que venha se separar da incredulidade, se separar do mal que a modernização está trazendo. Eu percebo que os nossos jovens, eu percebo que os nossos líderes, eu percebo que as nossas igrejas não estavam preparadas para lidar com a modernização, com o avanço científico. Eu percebo que não estávamos suficientemente preparados para lidar com isso. Prova de que não estava é que a modernização só trouxe males, só trouxe intrigas, divisões, trouxe pecados absurdos para a nossa civilização jovem. E disse desesperadamente o profeta Joel: congregai o povo. Mas eles não estão congregando, Joel. Eles não têm igrejas para ir, Joel. Eles têm sim. Cada um vão à sua própria porta, cada um vão à sua própria casa. Mas eu digo, congregai o povo. Aonde? Congregai-os na santificação. Congregai-os no jejum. Congregai-os ao toque da buzina de restauração. Mas eles não estão congregados, Joel. Estão, mas não estão congregados em Deus. Ajuntai os anciãos, mas eles não estão ajuntados, estão, mas não estão ajuntados àquele propósito de santificação, àquele desespero, àquela sede que deseja que Deus devolva os anos dourados da igreja cristã, da cristandade. Congregai os filhinhos, congregai os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tâmalo. Chore os sacerdotes, chore os ministros do Senhor, em desespero, em ver o quanto o pecado tem entrado, em ver o quanto a santificação tem ido embora, em ver o quanto a consagração tem sumido, em ver o quanto os homens estão perdendo a sensibilidade, já não choram uns pelos outros, já não morrem uns pelos outros, já não intercedem uns pelos outros. Aonde está, ó Senhor, aquele povo que chorava uns pelos outros?
Aonde está aquele povo que passava madrugada de oração? Aonde está aquele povo que não queria ir embora da igreja quando seus cultos acabavam? Me mostra, Senhor, levanta-os, faça-os clamarem, faça-os ligarem para o nosso programa, faça-os ouvirem a buzina tocando. Aquele povo que deseja voltar à santidade, aquelas mulheres que caíram, mas desejam voltar à santidade, se apostataram do Evangelho, mas lá dentro há uma voz clamando: volta para o caminho do Senhor, volta a viver a santidade de Deus, volte a viver o gozo inefável da adoração na casa de Deus, volte a sentir o gosto da vida santificada em meio a um mundo sujo, em meio ao mundo profano. Aonde está? Onde está o seu Deus? Onde está a sua santidade? Quem te viu, quem te vê? Mas aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem te viu, quem te vê? Quanto você mudou? Olha o quanto você mudou. Olha o quanto as suas orações mudaram. Olha o quanto a sua sinceridade mudou. Quem te viu, quem te vê? Como vocês eram consagrados. Como estas mulheres se vestiam decentemente. Como havia fogo nestes pregadores para falar de Jesus. Como tinham amor e não mediam esforços pelas almas. Quando olho em sua história, dá vontade de chorar. Você caiu muito. Me pergunto às vezes em lágrimas, o que aconteceu com a nossa gente? O que aconteceu com os nossos pastores? O que aconteceu com as nossas igrejas? O que aconteceu com os nossos jovens? Voltem ao Senhor. Quem te viu, quem te vê? Aonde está o teu cantar santo? Aonde está a tua oração santa? Aonde está a vida? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Volte, volte, não espere muito tempo mais, não faça como Jezabel, nos disse a Bíblia em Apocalipse 2,14, e dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Porém tenho contra ti. Deus está dando tempo, Deus por este programa está convidando, volte, volte ao arrependimento, se arrependa de ter deixado essa donzela, se arrependa de ter se desviado do caminho do Senhor, se arrependa de estar vivendo uma vida tão suja, tão profana, está sangrando, ferindo o coração de Deus mais uma vez. Se arrependa de estar tão distante do companheirismo divino, da vontade de Deus. Se arrependa, não ouço mais os glórias a Deus emitidos pela sua vida. Não vejo mais as lágrimas nos seus olhos. Não vejo mais o entusiasmo de estar junto. Volte, volte, porque Jesus ainda te chama. Jesus ainda te espera. E arrependei-vos, pois, e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a vida eterna.